Estamos aqui para fazer mais uma análise, porque teve Brasileirão nesse final de semana, teve São Paulo e Fluminense empatando por 2-2 no Morumbi. E se tem jogo bom no final de semana, eu apareço aqui com o Peu para a gente poder fazer uma análise. E a gente vai fazer isso agora. Eu queria saber como é que essas pessoas que estão assistindo a gente, nossos telespectadores, nossos inscritos, como que eles tiram nota 10 aí na avaliação aqui do Los Futebólicos, né? Porque o software que importa de avaliação é o nosso. É isso, para tirar 10. Primeira coisa, saber se você é inscrito no canal. Se não for, já se inscreve aí, já ativa as notificações também para saber quando nossos vídeos estão sendo postados, quando a gente está fazendo live. Curte e comenta também. Curtir o vídeo é sempre importante. Comenta o que é que você vai achar da análise que a gente vai fazer aqui, se vai faltar alguma coisa, se você tem algum jogo que quer que a gente analise nas próximas semanas. E também acompanhar nossas redes sociais, que a gente está sempre postando conteúdo lá, seja no Twitter, seja no Instagram também. Maravilha, Peu, maravilha. Peu, então, sem mais delongas, vamos para análise, né? Eu queria saber de você, já de cara, o seguinte: Fluminense é um time que tem encantado a todos, né? E o São Paulo um time que vem sendo, eu diria, muito aguerrido, né? Uma vez que muito desfalque, o time sempre chega esfacelado, né? É quase que um sacrifício ambulante o São Paulo, né? Porque o DM sempre tá cheio, sempre tem desfalque, e o Rogério sempre tá reclamando nas coletivas, no meu entendimento, com razão, né? Um calendário super apertado. O que você achou do jogo? Foi um jogo competitivo, né, no primeiro momento, antes da gente passar para análise? Se você puder brevemente tecer esse comentário. Eu acho que sim, e tem sido um padrão dos jogos do Fluminense, né? No Campeonato Brasileiro a gente tem visto jogos muito bons, não só do Fluminense jogando bem, mas os jogos em si sendo boas partidas de se assistir e se analisar também. Nesse caso aí não foi diferente, como você falou. O Fluminense com um tipo de jogo bem diferente do que é o do São Paulo, aliás, bem diferente do que é o da maioria dos clubes no Brasil, um jogo muito específico, mas que rende, pelo menos tem rendido nesse início de Brasileirão, nesse quase metade de Brasileirão, bons jogos, e esse realmente foi um deles. Acho que foi um jogo interessante, com muitas nuances aí, coisas para se analisar e perceber nas duas equipes, um jogo equilibrado, e acho que muito por isso também o placar terminou da forma que aconteceu. Mas eu acho que tem algumas coisas que o Fluminense tem apresentado bastante, que conseguiu ir bem nessa partida, outras nem tanto, a gente vai caracterizar um pouquinho elas aí. E a questão do São Paulo, acho que vocês estão muito bem, tem sido uma equipe muito competitiva, principalmente quando enfrenta adversários que conseguem ter um pouco mais a bola. Eu acho que o trabalho do Rogério, com todo esse contexto que você apontou aí, tem sido bem interessante para dar confiança ao São Paulo e manter o São Paulo vivo nas competições. Eu acho que é muito importante isso, com um time muito jovem, é bom dizer também, muitos jogadores que vão oscilar e têm rendido bem. Maravilha. Então, eu concordo com praticamente tudo que você falou, porque eu acho que a gente está diante dos dois melhores treinadores aí brasileiros hoje, né, que têm treinado seus clubes com muito sucesso. O Diniz com um futebol muito próprio, o Rogério, de certa maneira, também, né, por que não? E no caso do Rogério ainda tem as avarias do elenco, né, que está relacionado justamente com essa questão do departamento médico, calendário apertado, etc. Passando para análise, aqui nós temos uma situação onde o Patrick está sendo pressionado. Interessante a gente perceber que o Patrick, ele é polivalência em pessoa, assim, né? Se o DM tá cheio, o Patrick ele faz a função de pelo menos 5 jogadores ali que estão no DM. Que ele tá sempre no ataque, no meio campo. Isso é muito positivo. E aqui a gente vê ele jogando um pouco mais numa função lateralizada do campo, né? Algo que ele já fazia com o Odair Helma ali, como uma função meio que de mesala, né? Preenchendo esse lado inteiro. O lateral esquerdo do São Paulo dessa vez ficou um pouco mais baixo, mas ele sendo pressionado ali pelo Fluminense. E aí essa bola, ela sobra, com o André, né? E eu queria que você falasse um pouco desse jogador, porque ele recebe essa bola e tem a paciência, né, de fazer ali aguardar, segurar essa bola, esperar, visualizar ali qual é a melhor possibilidade, né? Uma vez que tem um defensor na frente dele, a gente sabe que o André não é um jogador lá muito rápido, mas ele é um jogador muito técnico. Então ele vai aguardar para fazer um passe e já sair nas costas do marcador que está aqui na frente dele, né? Acho que esse lance demonstra muito das características que o André tem e da completude que ele é como um jogador de meio campo. Ele atua geralmente como esse primeiro homem no meio campo, mas é um cara que tem valências que dão a ele essa capacidade de atuar em diversas, não só funções, mas em diversos momentos aí do campo, em diversos espaços do campo. E ele conseguiu aproveitar bem o erro ali no momento ofensivo do São Paulo, conseguiu perceber esse erro e recuperar a bola. E como você falou, tem a paciência de encontrar o seu melhor companheiro e consegue não só isso, mas também, e aí muito por causa do jogo do Diniz, já avançar também, né? Não é só tocar a bola. Ele tocar a bola e já dá a opção de passe para o seu companheiro novamente, já avançar no campo, principalmente quando você recupera a bola com um time com muitos jogadores no campo de ataque. A gente está vendo que o São Paulo tem pelo menos 3 ou 4 jogadores ali atrás da linha da bola, então o Fluminense tem essa vantagem, o André consegue perceber isso muito bem, consegue se movimentar em direção ao gol do adversário para receber esse passe um pouco mais à frente e aproveitar essa vantagem que foi gerada com o erro do adversário, né? Com esse passe para trás que foi equivocado. Perfeito. E aqui tem um ponto importante para a gente colocar, porque muitas pessoas falam do passe de lado, né? E aqui o André dá um passe de lado mesmo, ele dá um passe para o lado, mas a movimentação dele em seguida é que diferencia muito o passe de lado improdutivo, né, desse passe de lado que cria dinâmicas. Ele cria uma tabela, né? Ele toca no Ganso, o Ganso já percebe posteriormente,
já executa esse passe e tira o marcador, que aqui, se eu não me engano, é o Pablo Maia, né, que está tentando fazer a marcação dele ali, se eu não me engano. Essa bola chega no André, que aqui mais à frente, já confrontando a linha de defesa, tem algo muito interessante a gente perceber, que é o perfilamento corporal, né? Porque assim, até a movimentação do Ganso, inclusive coordenada, ali ao lado do André, ela emula um possível passe, né, nas costas da defesa e para poder achar o Ganso. O que faz o Léo sair em combate e tentar parar o André, e até o perfilamento corporal do André demonstra isso, né? E logo em seguida a gente vai ver que ele muda completamente o perfilamento corporal e cria uma confusão na defesa São Paulina. Aqui de frente a gente consegue ver até melhor o Léo tentando conter o André, e logo ele vira para o outro lado, né? Ele direciona para o outro lado, até o Diego Costa acaba ficando numa posição complicada aqui, porque como o Léo saiu, o espaço ficou, o Ganso estava infiltrando, o Diego fica preocupado, né? Fica em dúvida, e o André consegue fazer o arremate. Essa questão do perfilamento corporal é muito importante, né, Pio? O engano, né? A arte do engano de um camisa 7, que não tem nada a ver com camisa 7, né? Como eu falei, um primeiro jogador do meio campo, mas eu acho que o próprio estilo de jogo do Diniz, ele oferece essa oportunidade, vamos dizer assim, de ter essas características, porque quando o Diniz trabalha a bola curto, desde a saída de bola, você precisa enganar o adversário também. Se você demonstrar demais onde vai ser seu passe, ou a sua aproximação, o adversário vai conseguir recuperar essa bola com mais tranquilidade. E o André é um cara que tem uma personalidade gigantesca, e é por isso que ele consegue sair jogando também com muita tranquilidade, sem muito nervosismo, e acho que utilizar ele em zonas um pouco mais avançadas nesse tipo de jogada, acho que é interessante também para o crescimento dele como jogador, como um primeiro volante. Ele já é um cara muito bom, mas jogando, por exemplo, junto com o Martinelli, é um cara que consegue revezar muito bem isso. O Martinelli também gosta de vir buscar essa bola na primeira construção, então dá o espaço para o André avançar um pouco mais. Eu acho que é uma dupla que te dá uma completude também de características aí nesse meio campo. O Martinelli é um jogador que eu gosto muito também, e jogando junto com o André, eles têm essa variedade de saídas, de apoios para vir buscar a bola, ou de infiltração, e eu acho que tendo essa dupla aí no Fluminense, eu acho que é mais difícil de marcar, por exemplo, do que quando é o Nonato, que também tem essa capacidade de vir buscar o jogo, mas não é tanto como o Martinelli. Eu acho que dar essa liberdade para o André é muito interessante para ele também crescer como jogador e ter mais características incorporadas ao seu jogo. Perfeito. E aí a gente aproveita a movimentação de Paulo Henrique Ganso, que também foi crucial nesse lance, afinal de contas a assistência é dele, né, nesse gol. E a gente tem aqui o mapa de passes do time do Fluminense e depois o mapa de passes do Ganso, que é um elo, né, de encontro ali de vários jogadores, se comunica muito bem, né? Diria que é quase que o mensageiro desse time, né? Dialogando com todas as partes ali em todos os momentos e facilitando o jogo. E aí eu vou te fazer uma pergunta, Peu. É o melhor meio do Brasil hoje, né? Hoje, se a gente parar hoje para observar aqui, o Ganso é esse camisa 10 mesmo, o melhor camisa 10 hoje do Brasil? Eu acho que, junto com o Arrascaeta ali, eu acho que sim. O Arrascaeta ele é um jogador que aparece um pouco menos para o jogo do que o Ganso é mais participativo em vários setores, como a gente está vendo aí, principalmente jogando com o Diniz, ele tem essa liberdade de se movimentar em praticamente todos os espaços do campo, como ele gostava também de ser chamado lá na época do Santos, ser o maestro ali que rege os movimentos da equipe, muitas vezes até falando para um jogador passar um pouquinho mais, para recuar um pouquinho mais, e ele tem essa liberdade. Eu acho que nesse ponto ele se difere um pouco do Arrascaeta. Eu acho que hoje, o próprio jogo do Diniz, eu acho que ele está jogando muito e pode ser considerado assim. Eu acho que é uma peça fundamental para o tipo de jogo que o Diniz tem proposto no Fluminense. E está jogando muito bem também, né? Eu acho que está com confiança, está num momento muito bom. E como você citou, é o cara que consegue ligar todos os jogadores da equipe. É um elo realmente. E eu acho que, mesmo com algumas limitações de alguns desses jogadores, por exemplo, a dupla de zaga do Fluminense que utilizou nessa partida, Lucas Claro e Manuel, não são os jogadores mais técnicos do mundo para sair jogando. Mas ter o Ganso participando tanto, encostando, o próprio André também, que a gente citou mais atrás, eu acho que facilita muito o jogo desses caras e dá confiança a eles também para conseguir sair jogando. Então, o papel do Ganso nesse Brasileirão e nessa temporada como toda, acho que está sendo fundamental para a equipe do Fluminense. É um dos melhores jogadores, não só mesmo, mas acho que um dos melhores jogadores do país nessa temporada. Concordo muito. E aqui deixa muito claro, né? Ele só não se comunica com o 19 e 17 aqui, né, do Fluminense. O William e Alexandre Jesus. Exatamente. E assim, são jogadores que entraram aos 80, a partir dos 80, e não se comunicam porque o Ganso saiu, né, diante dessa entrada dos jogadores. Só o por William isso. Entrou no lugar do Ganso, inclusive. Exatamente. Só por isso, porque se não fosse, tenho certeza absoluta que o Ganso interagiria. Eu não coloquei aqui a quantidade, né, mas o Ganso está liderando aqui os passes, né, as conexões ele lidera em termos de interação, então é muito importante a gente trazer aqui o nome do Ganso, de fato. Pelo aí a gente já tem uma jogada do São Paulo, né? Se teve também um gol oriundo de bola parada por parte do Fluminense, também teve por parte do São Paulo. E aqui eu queria destacar a movimentação de um jogador que tem sido muito importante para o time do São Paulo, que é o Luciano. Eu acho que ele já não pode mais sair desse ataque de maneira nenhuma, né? Seja combinando ali com o Éder ou com o Calheri. Para mim, o Luciano é um titular indispensável desse time de São Paulo. E ainda te digo mais, né? Aqui nessa jogada, a movimentação dele tem relação com a parte tática logo, claro, né, na verdade, mas é de uma perspicácia individual por parte dele,
que é coisa assim que poucos atacantes têm, né? Que é essa leitura dos espaços de fato. Percebam que aqui ele está marcado, né? O Luciano está aqui na ponta, atrás desse cursor azul que eu estou colocando aqui, né? Ele está marcado. Logo quando o escanteio é cobrado, o Luciano ele já se afasta do seu marcador, né? Logicamente que essa bola está chegando aqui, ela retorna por conta de um corte, né? Ela vai retornar para o cobrador. Se não me engano, é o Igor Gomes, né? O cobrador aqui. E o Luciano está aqui na ponta já. Ele já está esperando, por exemplo, que esse cruzamento ele possa sobrar para ele na frente da área, então ele já está posicionado dessa maneira, né? E ele já descolou do marcador de toda sorte, né? Já está descolado do marcador dele, que já está mais para frente. A movimentação do Patrick aqui, inclusive, é crucial para poder colocar em dúvida esse marcador e chamar a atenção dele. E aqui, quando a gente vê a sequência da jogada, já é um momento onde essa bola resvala, né? Numa primeira ação. E, posteriormente, ela chega no Luciano, que já está atrás do marcador dele, e muito atrás, né? A movimentação do Patrick, mais uma vez, como eu falei, ela ajuda a colocar esse marcador em dúvida. E quando o Luciano recebe essa bola por conta da trajetória mesmo, né? Depois de resvalar ali no primeiro lance, ele fica com todas as condições para poder finalizar. A bola está aqui, né? Ele fica com todas as condições para poder finalizar. E o marcador tem que girar sobre o próprio eixo, né? Perdendo muito tempo para poder chegar no Luciano. E essa bola vai chegar para ele finalizar sem maiores problemas. E aí, Pedro, eu queria que você falasse um pouco, né, dessa movimentação do Luciano, porque não é só construindo o jogo, mas para finalizar você precisa se posicionar muito bem em campo, né? Inclusive, o nosso queridíssimo Bachola era mais ou menos isso, né? Era um centro de espaço, de leitura, né, para poder receber esse passe. Então, estar no lugar certo, diante de um resvalo da bola em algum jogador, né? Para não ir tão longe assim, num jogador que era tão extraordinário, mas o próprio Cano do Fluminense, ele tem uma capacidade de se desmarcar muito interessante. Eu acho que as jogadas de bola parada, elas demandam um nível de concentração muito alto, não é só da defesa, não. Da defesa, obviamente, tem essa necessidade, mas o ataque também precisa estar numa concentração muito grande para entender esses movimentos, né? Se o Luciano tivesse só parado esperando a bola chegar, ele com certeza não ia conseguir finalizar, porque o jogador adversário ia ter a referência dele. O corpo é uma referência quando existem jogadas de bola parada. E quando você se descola do defensor, é mais difícil, principalmente como foi o caso do Luciano, que ficou atrás do defensor. O defensor precisa ficar olhando o tempo todo para saber onde é que ele está. E acho que isso dificulta bastante essa concentração e a forma como as equipes vão defender essas bolas aéreas. Eu acho que a movimentação do Luciano foi muito inteligente, e ele tem essa capacidade, né, como você falou, não só em bolas aéreas, que ele nem é um exímio cabeceador, na verdade, mas fez um belo gol de cabeça, muito por causa da movimentação. Eu acho que, concordo com você, é um jogador fundamental para a equipe do São Paulo. Não acho que ele possa ser reserva desse time, não só por isso, mas por outras características que a gente vai mostrar também nesse vídeo. Pois é. Aí a gente vai pro gol do Flu, né, porque o Luciano faz o gol ali, mas aí a gente tem um gol do Flu que é oriundo de bola parada também, né? É oriundo de bola parada também, e essa bola, ela é tocada aqui no escanteio curto, para os que não gostam aí do escanteio curto, né? Ela é tocada no escanteio curto, e a bola chega já no André, na frente da área, e aí eu tenho um movimento muito importante que eu queria até destacar aqui. O André, ele recebe essa bola e parte para frente da área, como se fosse chutar, e tira completamente, né, ali a referência da defesa, que estava anteriormente posicionado. Tem até uma que eu não mencionei, mas tem uma linha aqui, né, que mostra esse comportamento mais de zona por parte dos jogadores do Rogério. Eu lembrei até da filhinha que o Tite faz, né, para poder defender, é muito, muito bom. Mas essa condução do André, um pouco mais à frente da área, faz com que os marcadores, eles tenham atenção a um possível arremate, né, e até partam para poder defender, para poder bloquear esse chute. E ele faz toda a movimentação corporal ali, né, o gesto técnico da finalização, e logo quando há a aproximação dos marcadores, ele já muda completamente o posicionamento para poder tocar essa bola mais uma vez no cruzador, né, que foi quem deu o passe para ele no primeiro momento. E essa bola, ela é mais uma vez perigosa, porque a defesa entende que o cruzamento vai ser nas costas, né? Então até o posicionamento dos jogadores aqui tá todo voltado para isso. Aí percebam a iluminação aqui no Manuel, que corre em diagonal para frente da linha de defesa. E quando o marcador tenta parar o Manuel, já é tarde demais. O marcador, inclusive, ele dá um passo para poder acompanhar a linha de defesa e depois ele tenta retomar, mas a linha de defesa ainda continua toda nesse sentido, né? Isso fica interessante também no lance. E aí, Peu, como você falou, né, bolas paradas exigem um nível de concentração muito alto, e o Diniz mostra que o arcabouço tático dele ali não está só adstrito ao que acontece com a bola no chão, né, com a bola no chão sendo tocada nesse jogo de mais mobilidade, né? As bolas paradas do Diniz também acabam funcionando de certa maneira. Sim, a gente já falou sobre essas jogadas ensaiadas, não só do Diniz, mas de alguns outros treinadores aqui nos últimos vídeos e lives. E acho que o principal ponto também vai na mesma intenção da movimentação do Luciano, e mudar as referências da defesa.
Quando você toca curto esse escanteio, a defesa já tem que se alterar seu posicionamento. E quando acontece o que aconteceu com o André, por exemplo, de fingir uma situação que ele ia finalizar, ou que ele ia encontrar um companheiro dentro da área, e depois volta essa bola para o jogador que estava mais próximo ali da lateral, de novo, ele muda a referência novamente da defesa. Eu acho que isso dificulta a forma como que você vai abordar essa situação por parte dos jogadores que estão dentro da área para a equipe que está defendendo. E como você falou, tem que ter a movimentação do Manuel também. Muito provavelmente era uma jogada ensaiada não só pelos caras que estavam com a bola fora da área, mas também a movimentação dos homens de dentro da área do Fluminense. O Manuel fez uma ótima movimentação e finalizou muito bem também, como tem sido do Manuel, né? O Manuel tem sido artilheiro aí nessa temporada, já fez alguns belos gols, e esse foi mais um deles. Pois é, rapaz, pois é. Inclusive, jogada ensaiada de bola parada é algo que já aconteceu quando o Diniz dirigiu o São Paulo. Tem uma jogada emblemática no gol do Luciano. No gol do Luciano, no gol do Brenner, perdão. No gol do Brenner, que é uma cobrança de lateral. Não sei se você vai lembrar disso, Pio. É uma cobrança de lateral que ele sai, ele faz um corta-luz na hora que o lateral é cobrado, depois recebe essa bola em condições para finalizar. Então, de fato, tá dentro do arcabouço do Diniz, né? Aqui, a gente já vê uma participação do Luciano de novo em zonas mais recuadas, né? Em relação ao ataque. Então, ele tá criando ali, né? Tocando essa bola no Pablo Maia para poder receber esse passe em uma zona um pouco mais à frente da linha de marcação e sempre buscando esse espaço entre as linhas de defesa, né, Pio? Sempre buscando esse espaço para poder criar jogadas e ser perigoso. E eu acho isso extremamente importante. Uma característica interessante do Luciano é essa possibilidade de sair da área para poder criar em muitos momentos, né? E aí a gente falou sobre o Ganso ter essa liberdade de se movimentar dentro da equipe do Fluminense. Eu acho que o Luciano tem uma função semelhante, não é igual porque são diferentes formas de se jogar, mas é uma função semelhante também de ser esse cara que liga os setores, né? A gente citou aqui no análise do São Paulo contra o Palmeiras que faltou muito esses movimentos de apoio e ruptura no meio campo da equipe do São Paulo. O São Paulo tinha muitas vezes jogadores que conseguiam receber a bola com qualidade, mas as movimentações estavam meio que presas dentro da marcação do Palmeiras, e o Luciano é um cara que dá um maior dinamismo a essas movimentações, né? Um cara que se movimenta muito, é um cara que consegue ler bem os espaços, como você falou, nas costas dos adversários, mas não só isso, né? Ele consegue se movimentar meio que com muita liberdade, muito por causa da liberdade que o Ceni dá ele também, é verdade, mas ele é muito importante nesse sentido. Mas não só isso, né? Não é só a movimentação do Luciano, precisa que os companheiros também se movimentem. Nesse caso aí foi o Thales que está com a setinha marcada nele ali também e grifado, né? Ele faz um movimento em direção ao gol do adversário e foi uma das coisas que a gente mais reclamou do São Paulo no jogo contra o Palmeiras, que faltava esses movimentos mais agressivos, principalmente dos homens de meio campo do São Paulo, e o Thales fez muito bem essa movimentação, por entender também um espaço que foi gerado pela baixa do Luciano ali para receber essa bola, para ajudar na construção, e gerou a situação de perigo para o São Paulo, por causa da movimentação do Luciano para buscar essa bola, da movimentação do Thales para infiltrar e também da movimentação do Patrick lá do outro lado para atacar o segundo pau e finalizar para virar o jogo, né, aqui do São Paulo. Perfeito. Olha que interessante. Essa bola é passada no Pablo Maia e no primeiro momento, né, o Thales ele está direcionado para o Pablo, né? De repente, ele receber esse passe poderia ser uma possibilidade também, né? Mas aí o Pablo segura a bola, ele espera o Thales se posicionar melhor no campo e assim que essa bola é tocada no Luciano, o posicionamento do Thales já é algo assim interessante, né? Porque ele já se coloca para receber essa bola e partir para infiltrar. E aí mostra muito assim. Eu queria destacar também a qualidade desses jogadores de Cotia, né? Porque eles chegam muito maduros no time do São Paulo. E muitas vezes, de fato, eu acho que vai ser esquisito falar isso, mas por todo o conforto que Cotia traz em determinados momentos, esses jogadores eles acabam sendo, em determinadas situações de jogo, um pouco apáticos. Eu acho que tem algum tipo de relação, sabe? Cotia, ela traz muitas facilidades, traz muitas coisas maravilhosas para o jogador se desenvolver dentro da base, mas eu acho que em determinados momentos esses jogadores eles ficam muito acostumados com essas facilidades que o Cotia traz. Não que você precise ter, pelo amor de Deus, né, um centro de treinamento e desenvolvimento de jovens precário, não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que os jogadores de São Paulo eles chegam com essa qualidade técnica muito grande, mas essa guerra, né, que precisa ter no interno, eu acho que ela não é tão fomentada. Pelo menos eu sinto isso nos jogadores que chegam de Cotia. Não sei o que é que você acha, você pode até falar um pouco mais sobre isso depois. Mas a leitura deles é perfeita, assim, né? A coordenação de movimentos, o Paulo Maia eu gosto bastante, inclusive o Thales também tem acompanhado cada vez mais, um jogador interessante, né? Tem características diferentes, mas fazem uma dupla de meio campo muito, muito bacana. E esse passe que ele acha no Patrick mostra muito do que a gente estava falando de novo, né? O Patrick com várias movimentações diferentes em cada jogo e aparecendo dessa vez para finalizar como um elemento surpresa, ao lado da linha ali, né? Nas costas da linha, do balanço da linha, no caso. E o Patrick aparece para poder finalizar com maestria. Um jogaço de bola, né, Pio? Eu acho que a gente pode determinar dessa forma. E aí eu queria que você falasse um pouco, né, desses dois jogadores de Cotia. De repente a gente tem um consenso ou não. O importante aqui é a gente tecer as opiniões, né? De repente o chat não, porque a gente não está em live. A gente for comentar depois, traz algum tipo de observação nesse sentido também. Não, eu concordo e acho que faz realmente muito sentido. E eu acho que o momento do São Paulo também é um pouco mais complicado, né? Geralmente, quando os jogadores jovens sobem assim
muita quantidade de jogadores jovens subindo, é porque o time não está num momento muito bom, né? Geralmente eles sobem num momento de dificuldade. E como você falou, eles não estão tão acostumados assim com essa dificuldade quando estão na base. A base do São Paulo é muito vitoriosa, está sempre disputando título, está sempre nas cabeças ali. Eu acho que tem essa diferença de contexto da base, ou já é diferente normalmente da base para o profissional, mas eu acho que esse desnível competitivo, diria até, da base para o profissional do São Paulo dá realmente uma insegurança muitas vezes para esses jogadores, uma dificuldade de lidar com esses cenários mais negativos. Mas, como você falou, eles são muito bem preparados, são jogadores muito inteligentes. Eu acho que eles conseguem, muitas vezes, pela qualidade técnica e por essa inteligência, melhorarem evoluírem realmente durante a temporada, durante esse momento que fica aqui. E a gente vê alguns deles com muita maturidade, né, como você falou também. Eu acho essa dupla de meio campo, Pablo Maia e Thales Costa, além disso tudo que eu já citei, eu acho que eles se complementam muito bem também. Acho que são dois jogadores que têm características que se completam, o que falta nenhum, o outro tem, bem desenvolvido, e principalmente essa questão de chegada na frente do Thales, eu acho que eu gosto bastante, e é uma coisa que falta realmente aos outros meio-campistas do São Paulo, que eu acho até que são mais talentosos, como o Nestor, o Igor Gomes, o próprio Sara também, que acabou saindo agora, mas era um pouco mais avançado. Acho que o Thales chegando de trás é um jogador que tende a dar uma característica muito interessante para essa equipe do São Paulo, principalmente sendo o Patrick. A gente lembra do Patrick no melhor momento do Internacional, tinha o Edenilson fazendo esse papel também, né, de jogador que filtrava de um lado e encontrava o Patrick do outro quase como um ponta também. Era uma ala, como você falou, mas muitas vezes atacando como ponta, por não ter um ponta esquerda mais agressivo no Inter na época. Então, acho que esse meio campo aí tende a dar muito fruto para o São Paulo. E outra coisa que me chama a atenção é o posicionamento do Luciano já no final da jogada. Ele já está preparado ali para pegar um rebote, para finalizar uma segunda bola, uma jogada que ele estava no meio campo iniciando a jogada. Então, é um jogador que se movimenta bastante e consegue entender realmente esses passos para não só criar vantagem, mas aproveitar essa vantagem também, né? Perfeito, perfeito. Eu concordo com tudo que você falou aí, achei sensacional. Mas para você que está nos assistindo aqui, né, e essa análise chega ao fim agora, mas não se finda como um todo, porque você pode comentar, né, o que é que você achou, quais são os pontos que a gente não mencionou aqui, lógico que tem uma questão de tempo, né, mas a gente tenta trazer os elementos principais. O que é que você quer ver sendo analisado aqui? Quer ver análise de jogador específico? A gente pode fazer. Quer ver um jogo sendo analisado em específico? A gente pode fazer também, independente da competição. E aí, no mais, além de comentar, o que é que tem que ser feito, né, por quem está assistindo a gente, para que o nosso canal siga crescendo, e é muito importante que vocês ajudem nesse sentido. É isso, quem não é inscrito no canal já verifica aí se não é inscrito, se não for, já deixa a sua inscrição aí, já ativa as notificações, o sininho lá para saber quando a gente está ao vivo aqui nas lives ou postando vídeos como esse aqui de análise, como outros de opiniões, de notícias, enfim, a gente está sempre postando conteúdo aqui no YouTube, e não só no YouTube, né? Tem as nossas redes sociais, o Instagram e o Twitter também, que a gente posta muitos conteúdos lá, tenho certeza que você vai gostar. E além disso, curte e comenta, como você falou, né, o que você acha, se tem algum jogo que você quer que a gente analise, se tem algum jogador também, enfim, alguma competição que você quer que a gente veja alguns destaques, enfim, o que você quiser que a gente faça aqui análise, a gente vai fazer. E é isso. Tamo junto e até a próxima.